Seu marido lhe deu um fogão de presente no dia de seu aniversário e disse: "Pegue seu transporte e saia pilotando", ele disse na presença de todos que sorriram, mas o que ela fez em seguida deixou todos calados. A noite estava carregada de uma estranha antecipação. A sala, iluminada pelas luzes quentes e decorada com um esmero que só servia para destacar a ironia da situação, parecia uma moldura perfeita para um quadro de expectativas não atendidas. Lúcia, com um sorriso frágil, circulava entre os convidados, cumprimentando alguns rostos familiares e outros que ela nunca havia visto na vida. Aquela casa, que por anos fora seu refúgio, agora parecia ter se transformado em um cenário frio, onde cada detalhe trabalhava contra ela. Lúcia observava os preparativos da festa que, ironicamente, era em sua homenagem. Era seu aniversário, mas parecia que tudo, até as flores nos vasos, havia sido escolhido para agradar os amigos de Carlos. Ele, seu marido, caminhava de um lado para o outro, supervisionando tudo com um ar de importância. Todos pareciam encantados com ele, e ela se sentia invisível, como um quadro esquecido em um canto da sala. À medida que a noite avançava, os convidados se mostravam cada vez mais animados. As gargalhadas soavam altas, o tilintar das taças ecoava, e os elogios ao anfitrião se misturavam com os murmúrios das conversas. Era como se todos estivessem ali para celebrar algo, mas não ela. Lúcia tentou se envolver, sorrir, mas o frio que sentia não vinha apenas da janela aberta. Vinha da falta de consideração, da ausência de um olhar carinhoso, de uma palavra que a fizesse sentir-se especial. No fundo, ela ainda guardava uma ponta de esperança, uma fagulha de que, talvez, naquele dia, Carlos se lembrasse dela. Os minutos se arrastavam, e Lúcia observava o marido interagir com os convidados, todos seus colegas de trabalho, amigos de longa data e pessoas que ele considerava importantes. Ela quase podia ouvir a voz dele em sua cabeça, justificando o tipo de festa com o mesmo argumento de sempre. "É tudo pelo seu bem, querida." Mas como poderia ser pelo bem dela, se nada ali parecia feito para ela? Cada detalhe parecia refletir o gosto e o estilo de Carlos, como se ele tivesse organizado a festa para si mesmo. Então, o momento pelo qual todos esperavam chegou. Carlos ergueu a mão, pedindo silêncio, e Lúcia sentiu o coração acelerar. Com um sorriso malicioso, ele se dirigiu até uma mesa no centro da sala, onde repousava uma grande caixa embrulhada em um papel prateado. O presente. O olhar de Lúcia fixou-se na caixa, e ela sentiu uma pontada de esperança. Talvez, no fundo, Carlos tivesse pensado nela, talvez houvesse algo ali que realmente demonstrasse o quanto ela era especial para ele. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de desconforto começou a crescer em seu peito, um pressentimento sutil, como uma brisa que anuncia a tempestade. Carlos segurou a caixa e, com um sorriso forçado, virou-se para Lúcia. Ele pediu que ela se aproximasse, e ela o fez, cada passo carregado de expectativa e dúvida. Quando chegou ao lado dele, Carlos segurou sua mão e a puxou para a frente, para que todos pudessem vê-la. Ele então começou a falar, sua voz carregada de um tom teatral, como se estivesse narrando uma piada para um grande público. "Hoje, pessoal, estamos aqui para celebrar a mulher da minha vida", começou ele, fazendo uma pausa estratégica enquanto olhava para o público. "Minha querida Lúcia, que é uma excelente dona de casa, uma ótima cozinheira e, bem, eu não poderia escolher presente melhor do que este." Lúcia tentou sorrir, mas o tom na voz dele era carregado de sarcasmo, e aquilo começou a feri-la antes mesmo de ver o que havia dentro da caixa. Com um misto de apreensão e curiosidade, ela estendeu as mãos para desembrulhar o presente. Seus dedos trêmulos puxaram o laço, e então ela retirou o papel prateado, revelando o conteúdo. Um fogão. Sim, um fogão novinho em folha, brilhante e reluzente sob as luzes da sala. Por um breve instante, o silêncio reinou. A expressão de Lúcia congelou-se em um misto de choque e constrangimento, e foi nesse instante que Carlos, com um sorriso debochado, disparou. "Aí está, Lúcia, pegue seu transporte e saia pilotando." A frase, dita com um tom de sarcasmo tão evidente, rasgou o silêncio como uma lâmina. A reação foi quase imediata. Risadas explodiram por toda a sala. Os amigos de Carlos riram como se ele tivesse contado a piada mais engraçada da noite. Alguns convidados tentaram disfarçar o riso, mas não havia como esconder o prazer que sentiam ao ver aquela cena. Lúcia sentiu o rosto arder, não de vergonha, mas de uma mistura amarga de humilhação
e raiva. Ela olhou para Carlos e tudo o que viu foi um homem que não conseguia enxergar a dor que estava causando. Ele estava tão absorvido pela reação dos outros, tão satisfeito em ser o centro das atenções, que nem percebeu a expressão devastada de sua esposa. Ela queria gritar, queria fugir daquele lugar, mas seus pés pareciam grudados ao chão. Em sua mente, o riso dos convidados se transformou em um eco constante, uma ferida aberta que latejava a cada som, cada olhar zombeteiro. Aquela não era apenas uma piada, era um golpe contra sua dignidade, uma exposição de uma realidade que, até então, ela havia tentado ignorar. Ao dar-lhe um fogão como presente, Carlos deixou claro o que ele realmente pensava dela e o papel que ele acreditava que ela deveria ocupar. Com o olhar fixo no fogão, Lúcia sentiu uma chama se acender dentro dela, uma chama que não vinha da humilhação, mas de uma raiva profunda, uma raiva que começava a transformar sua dor em uma força até então desconhecida. Ela respirou fundo, tentando controlar a tempestade que se formava em seu peito. Não era apenas sobre o fogão, era sobre todos os anos em que ela havia aceitado ser menos, em que havia silenciado sua própria voz em nome de um amor que, agora, parecia vazio e cruel. Os convidados continuavam a rir, alguns até aplaudindo a brincadeira de Carlos. Lúcia olhou ao redor e, naquele momento, ela soube que algo havia mudado dentro dela. Pela primeira vez em anos, ela percebeu que não precisava mais se calar. A humilhação pública que Carlos lhe infligira havia despertado nela um desejo de liberdade, um desejo de romper as correntes invisíveis que a mantinham presa a uma vida que agora parecia uma prisão. Ela deu um passo para trás, ainda em silêncio, mas cada movimento seu carregava uma intensidade que os risos ao redor não conseguiam apagar. Ela estava farta de ser tratada como um objeto, de ser reduzida a um papel que não a representava. E ali, naquele salão cheio de pessoas que riam de sua dor, Lúcia tomou uma decisão. Os risos foram cessando aos poucos, e todos começaram a perceber que algo havia mudado. Lúcia ergueu o queixo e olhou para Carlos com uma determinação que ele jamais havia visto antes. Sem dizer uma palavra, ela se virou e caminhou em direção à cozinha. Todos os olhos a acompanhavam, e o silêncio que se formou era pesado, carregado de expectativa. Ao entrar na cozinha, Lúcia pegou uma faca e voltou para a sala. A expressão em seu rosto era séria, determinada, e pela primeira vez, Carlos parecia ter perdido o controle da situação. Lúcia aproximou-se do fogão, segurando a faca com firmeza, e começou a riscar a superfície reluzente. Cada riscada era um grito silencioso, uma maneira de expressar tudo o que ela havia guardado por tanto tempo. Quando terminou, ela olhou para Carlos e, com uma voz firme e carregada de emoção, disse: "Esse é o último presente seu que eu aceito. Não preciso disso para pilotar a minha própria vida." Carlos tentou dizer algo, mas as palavras morreram em sua garganta. Todos observavam em silêncio, incapazes de reagir, e em meio ao choque coletivo, Lúcia fez o que deveria ter feito há muito tempo. Virou-se e saiu pela porta da frente, sem olhar para trás. A noite parecia cada vez mais pesada enquanto Lúcia caminhava sem rumo pelas ruas vazias. Os passos ecoavam no calçamento molhado, misturando-se com o som distante de uma cidade que, para ela, já não oferecia abrigo ou sentido. Cada passo era carregado de uma mistura amarga de humilhação, tristeza e algo mais. Algo que ela ainda não conseguia definir. Talvez fosse raiva, talvez fosse uma coragem que apenas começava a germinar, uma semente desconhecida dentro de si mesma, plantada naquele instante em que ela deixou para trás tudo o que conhecia. A humilhação pública ainda ressoava em sua mente como uma ferida aberta. A imagem do fogão, o riso dos convidados e, acima de tudo, o rosto satisfeito de Carlos ao vê-la ser reduzida a uma mera dona de casa, confinada ao espaço que ele havia determinado para ela. O caminho que antes parecia tão familiar agora parecia estranho, como se a cidade houvesse mudado de alguma forma. Mas, na verdade, quem havia mudado era ela. Aquela festa de aniversário havia se transformado em uma espécie de ponto de virada, onde Lúcia percebeu que não poderia mais viver daquela maneira. Sem perceber, seus pés a levaram até a casa de Clara. Clara era sua amiga de longa data, alguém que conhecia seus segredos, suas dores e até mesmo os momentos que ela nunca tivera coragem de revelar a ninguém. Clara era como uma irmã, uma presença sempre pronta para acolhê-la sem julgamentos. Mas agora, ao estar diante da porta da amiga, Lúcia hesitou. Uma dúvida a assaltou. E se Clara não a compreendesse?
E se ela também achasse que Lúcia estava sendo exagerada, como Carlos tantas vezes dissera? Ela quase se virou para ir embora, mas a dor em seu peito a fez ficar. Não havia mais para onde ir, era hora de enfrentar sua própria fragilidade. Com mãos trêmulas, ela bateu suavemente na porta. Foram segundos que pareceram uma eternidade até que Clara a atendesse, surpresa ao ver Lúcia ali, àquela hora. Seus olhos se arregalaram ao notar o estado abatido da amiga, e sem uma palavra, puxou-a para dentro, abraçando-a com força. Era como se aquele abraço contivesse a cura para toda a dor que Lúcia carregava, e ao mesmo tempo lhe desse a permissão para finalmente desmoronar. O que aconteceu, Lúcia? Clara perguntou com a voz baixa, mas carregada de preocupação. Lúcia tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta, sufocadas por tudo o que havia acontecido. Ela respirou fundo, tentando manter a calma, mas era inútil. A cada tentativa de explicar, a voz falhava, e lágrimas silenciosas começavam a escorrer por seu rosto. Clara segurou suas mãos, apertando-as com firmeza, como se quisesse dizer que ela estava ali, presente, para o que quer que fosse. Eu saí de casa, Clara. Não aguentava mais, conseguiu dizer finalmente. Clara a guiou até o sofá, onde Lúcia se sentou, ainda tentando juntar os pedaços da história em sua mente. A amiga não disse nada, não a apressou, apenas a observava, oferecendo um consolo silencioso que naquele momento era tudo o que Lúcia precisava. As palavras começaram a sair aos poucos, quase como um sussurro, mas à medida que falava, a intensidade aumentava, e logo Lúcia estava relatando cada detalhe da humilhação, da sensação de impotência e de como aquele gesto de Carlos havia destruído o pouco que restava de sua esperança. Ele me deu um fogão, Clara, como presente de aniversário, e ainda disse para eu pegar meu transporte e sair pilotando, Lúcia repetiu, sentindo a ferida se abrir ainda mais ao relembrar a cena. Clara a olhava com uma expressão que misturava incredulidade e tristeza. Parecia não acreditar que alguém pudesse ser tão cruel, especialmente em um dia que deveria ser especial para Lúcia. A amiga não tentou esconder sua indignação, e isso foi como um bálsamo para Lúcia, que finalmente sentiu que alguém estava ao seu lado. Lúcia, você não precisa mais passar por isso, Clara disse com a voz cheia de firmeza. Você merece muito mais do que isso. Se ele não vê o valor que você tem, então ele não merece seu amor. As palavras de Clara penetraram fundo no coração de Lúcia. Era como se uma verdade esquecida estivesse sendo lembrada, uma verdade que ela havia sufocado por tanto tempo. Em meio ao sofrimento, um pequeno fio de esperança começou a surgir. Talvez, só talvez, ela pudesse reconstruir sua vida longe de Carlos. Talvez houvesse um caminho que ela ainda não conseguia ver, mas que existia, esperando que ela tivesse coragem para segui-lo. Eu sinto que perdi tanto tempo, Clara, Lúcia disse com a voz entrecortada pelo choro. Foram tantos anos vivendo em função dele, acreditando que um dia ele poderia mudar. Mas hoje eu percebi que ele nunca vai mudar. Clara segurou as mãos de Lúcia com carinho e sorriu. Um sorriso suave, mas cheio de certeza. Lúcia, o importante é que você está aqui agora. O passado já passou, e o que importa é o que você vai fazer daqui em diante. Você não precisa mais voltar para aquele lugar. Aqui, você tem um lar. Essas palavras foram como uma promessa silenciosa, um compromisso que Clara assumia de coração, e Lúcia sentiu o peso do apoio de sua amiga, uma presença que a ancorava no meio de um mar de incertezas. O choro foi diminuindo, e uma sensação de alívio tomou conta de seu corpo. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas pela primeira vez sentiu que não estava sozinha. A madrugada avançava, e as duas continuaram conversando, relembrando momentos de sua amizade, histórias de juventude e sonhos que Lúcia havia abandonado pelo caminho. Clara a incentivava, lembrando-a de quem ela realmente era antes de se perder no relacionamento com Carlos. Aos poucos, Lúcia começou a se lembrar de coisas que havia esquecido, de paixões antigas, de hobbies que deixara de lado e de uma força que agora ela começava a reencontrar dentro de si mesma. Quando o cansaço finalmente venceu, Clara preparou o quarto de hóspedes para Lúcia. A cama estava coberta por lençóis limpos e uma pequena luminária de cabeceira lançava uma luz suave e acolhedora pelo quarto. Lúcia deitou-se, sentindo um conforto que há muito tempo não experimentava. Estava longe de ser a casa que conhecia, mas naquele momento sentiu-se segura como não se sentia há anos. Ao fechar os olhos,
As últimas palavras de Clara ecoaram em sua mente. Você merece muito mais. Repetiu essa frase para si mesma como um mantra, algo que lhe dava força, que a fazia acreditar que, sim, ela merecia algo melhor, algo que ainda estava por vir, mas que de algum modo já se tornava mais real a cada minuto que passava. Naquela noite, Lúcia sonhou com um lugar novo, onde podia ser ela mesma, onde suas opiniões e desejos eram respeitados, onde sua voz tinha valor. E, mesmo sem saber exatamente onde esse lugar estava, ela sentiu que já estava a caminho dele, passo a passo, em cada decisão que tomaria a partir daquele dia. A manhã estava fria e envolta por um nevoeiro suave, que transformava as ruas em um cenário meio onírico, como se Lúcia estivesse caminhando por uma pintura, fora do tempo e do espaço. Desde que deixara a casa de Carlos, ela criara o hábito de sair cedo, antes que o mundo acordasse completamente. Esses momentos de solidão e silêncio eram os únicos em que conseguia organizar os pensamentos, processar a dor e a estranha liberdade que agora habitavam seu peito em igual medida. Cada passo era um lembrete de que ela estava se reconstruindo, embora ainda não soubesse exatamente como. A caminhada era quase um ritual, uma forma de colocar para fora tudo o que havia acumulado por tantos anos. Ela escolhia ruas diferentes a cada dia, como se explorar novas rotas pudesse ajudá-la a explorar também os caminhos desconhecidos dentro de si mesma. E naquela manhã, uma vontade repentina a levou até o centro da cidade, onde pretendia parar em uma padaria que avistara de longe, com mesas ao ar livre e flores frescas sobre cada uma. Quando chegou, o cheiro de pão recém-assado e café forte encheu seus sentidos, trazendo um conforto que parecia um abraço. Sentou-se em uma das mesas e pediu um café com leite, tentando desfrutar daquele pequeno momento de paz. Segurava a xícara com as duas mãos, deixando o calor aquecer seus dedos, enquanto seus olhos vagavam pela rua, absorvendo os detalhes, as pessoas apressadas, os carros que passavam. Por um instante, esqueceu-se dos problemas, do passado e até mesmo de Carlos, mas então uma voz familiar cortou o silêncio. Lúcia, é você? O som a fez estremecer. Levantou o olhar, surpresa, e viu Vera parada à sua frente, com um sorriso radiante e um brilho nos olhos que Lúcia conhecia bem. Vera era uma antiga amiga, daquelas que por um longo tempo estiveram presentes em sua vida, mas que, aos poucos, foram se afastando devido às pressões e limitações impostas por Carlos. Com o tempo, Lúcia perdeu contato com muitas amizades, não porque quis, mas porque Carlos sempre fazia questão de desencorajar qualquer laço que não fosse diretamente conectado a ele. Vera, nossa, quanto tempo, Lúcia disse, tentando disfarçar o espanto. Era como se o passado tivesse surgido do nada, em pleno centro da cidade. Vera puxou uma cadeira e sentou-se sem cerimônias, apoiando-se sobre a mesa de maneira casual. Sua postura mostrava uma familiaridade que, para Lúcia, parecia pertencer a uma vida que agora soava distante. Como você está? Ouvi dizer que se mudou, mas achei que fosse só uma fase, sabe? Que logo você e Carlos iam resolver tudo. Vera começou, o tom leve, mas cheio de curiosidade. Lúcia respirou fundo, tentando decidir o que responder. Aquela conversa era um teste para sua determinação. Ela sabia que, eventualmente, enfrentaria essas perguntas, esses olhares de quem nunca entenderia completamente o que significava viver sob o controle de outra pessoa. Tomando um gole de café para ganhar tempo, respondeu: Eu estou começando uma nova fase, acho que posso dizer isso. As coisas mudaram muito e acho que agora é definitivo. Vera ergueu uma sobrancelha surpresa e ao mesmo tempo intrigada. Nossa, Lúcia, mas vocês estavam juntos há tanto tempo. Pensei que nada fosse abalar o casamento de vocês. E pelo que eu via, ele parecia sempre tão cuidadoso com você. Me lembro de como ele falava sobre o quanto você era dedicada à casa, ao casamento, disse ela, como se estivesse contando uma história que ouvira sobre alguém distante. Lúcia conteve um suspiro. A imagem que Carlos construíra para o mundo era tão diferente da realidade que ela vivera. Ele sabia exatamente como manipular as aparências, e por isso poucos podiam entender o verdadeiro peso do que ela suportara. Ele é cuidadoso, sim, mas de um jeito que acaba prendendo a gente, sabe? Lúcia respondeu, tentando manter um tom de voz neutro, mas a dor em suas palavras era quase palpável. Vera inclinou-se um pouco,
como se sentisse que havia mais por trás das palavras de Lúcia. O que você quer dizer com isso? Vera perguntou, a curiosidade agora mesclada com uma leve preocupação. Lúcia respirou fundo, sabendo que aquele momento era decisivo. Ela poderia encerrar o assunto ali e continuar em silêncio, mantendo o que passara apenas para si mesma, ou poderia expor sua verdade, enfrentando as dúvidas e o julgamento que viriam. Decidiu finalmente que não tinha mais nada a perder. Vera, eu passei anos, me diminuindo para caber nas expectativas dele. Ele sempre soube o que falar, como agir na frente dos outros, para que todos acreditassem que éramos o casal perfeito, mas dentro de casa era diferente. Ele nunca me deu valor, sempre fez questão de me lembrar que meu lugar era ali, no papel que ele escolheu para mim, disse Lúcia, cada palavra saindo com dificuldade, mas com uma clareza que surpreendeu até a si mesma. Vera a olhava com atenção, seus olhos brilhando com uma nova compreensão. Eu não sabia, Lúcia. Desculpe se estou te pressionando a falar disso, mas é que eu nunca imaginei. Sempre achei que vocês estavam bem, que ele te valorizava. Vera respondeu hesitante, mas com uma honestidade que Lúcia apreciava. Lúcia balançou a cabeça, como se dissesse a si mesma que não havia nada a desculpar. Aquela era sua chance de ser ouvida, de finalmente dar voz ao que guardara por tanto tempo. Eu sei que parecia isso para todo mundo. Ele sempre foi bom em manipular as aparências, mas chegou a um ponto em que eu não conseguia mais me olhar no espelho. Eu tinha deixado de ser eu mesma, de me lembrar do que eu gostava, do que eu queria para a minha vida. E quando ele me deu aquele presente no meu aniversário, como se estivesse debochando de tudo o que eu sou, eu percebi que não podia mais continuar ali, completou Lúcia, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Vera a olhava em silêncio, absorvendo cada palavra. Parecia que finalmente entendia o que Lúcia passara, e ao mesmo tempo havia algo em seu olhar que refletia um certo pesar, como se sentisse culpa por nunca ter notado antes. Lúcia, eu nem sei o que dizer. Eu sinto muito por não ter percebido antes. Eu devia ter perguntado, devia ter tentado me aproximar, mas acabei me afastando, e agora vejo que isso foi um erro. Eu deveria ter estado do seu lado, disse Vera, a voz embargada. Lúcia sentiu um nó na garganta, mas tentou sorrir. Você não sabia, Vera. Ninguém sabia. Ele fez com que eu me isolasse de todo mundo, como se fosse o único apoio que eu precisasse. Mas agora eu estou tentando encontrar o meu próprio caminho. Vera segurou a mão de Lúcia, apertando-a suavemente. E você vai encontrar, Lúcia. Eu estou aqui para o que você precisar, e pode contar comigo para o que vier daqui em diante. As duas ficaram em silêncio por alguns instantes, como se aquele aperto de mãos fosse um pacto silencioso, uma promessa de apoio e de reconstrução. Para Lúcia, aquele encontro era mais do que um reencontro com uma amiga. Era um reencontro consigo mesma, com a mulher que ela fora antes de Carlos e que agora começava a renascer. Naquele instante, a dor do passado começou a se dissolver, dando lugar a uma nova força. A conversa com Vera não apagava o sofrimento que vivera, mas a ajudava a compreender que, sim, havia pessoas que se importavam, que estavam ao seu lado, e isso era tudo o que precisava para dar o próximo passo. Naquele instante, enquanto Lúcia sentia o calor do abraço de Vera e a firmeza de sua presença, a dor do passado começava a se dissolver, dando lugar a uma nova força. A conversa não apagava o sofrimento que vivera, mas a ajudava a compreender que, sim, havia pessoas que se importavam, que estavam ao seu lado. Era tudo o que precisava para dar o próximo passo. Assim que se despediu de Vera, Lúcia voltou para a casa de Clara, onde se sentia segura, mas uma inquietação tomava conta dela. Durante a noite, o desconforto voltou, desta vez com uma intensidade física que a fez duvidar se não seria apenas o cansaço acumulado. No entanto, a sensação piorou e ela decidiu ir ao hospital, certa de que seria algo passageiro. Na recepção, Clara, que insistira em acompanhá-la, ajudou Lúcia a sentar-se enquanto ela aguardava atendimento. Depois de alguns exames e um breve silêncio do médico, veio a notícia que mudaria sua vida para sempre. Lúcia estava grávida. A princípio, o choque foi maior que a emoção. Ela não sabia como reagir, sentindo que o mundo parecia girar mais devagar, enquanto tentava compreender o que aquela revelação significava para sua vida. Olhou para Clara,
que lhe apertava a mão com um sorriso acolhedor, como quem soubesse que aquela era uma dádiva em meio ao caos. No entanto, apesar do conforto que a amiga lhe oferecia, havia um peso que Lúcia sabia que precisaria carregar sozinha. Ter um filho significava encarar o futuro de frente, tomar decisões que impactariam não apenas sua vida, mas também a vida de uma nova pessoa. Aquilo era muito mais do que ela havia imaginado enfrentar, mas, ao mesmo tempo, a ideia de um recomeço, de uma nova vida a seu lado, acendia uma esperança que lhe dava forças. Enquanto ainda assimilava a novidade, ouviu o telefone tocar e foi com surpresa que percebeu que alguém do hospital havia contatado Carlos, informando-o sobre a condição de Lúcia. Ele apareceu no corredor pouco depois, com o rosto visivelmente abalado e uma expressão de arrependimento que Lúcia nunca havia visto antes. Aproximando-se lentamente, Carlos fitou-a nos olhos, como se buscasse alguma permissão para entrar na conversa. Lúcia, eu fiquei sabendo. Você está grávida? Ele perguntou com a voz embargada. Ela assentiu, ainda processando a própria resposta, e observou enquanto Carlos reagia com um misto de surpresa e emoção genuína. Ele parecia vulnerável, um lado que raramente demonstrava, e, por um instante, Lúcia viu ali o homem que havia amado um dia. Contudo, logo o peso das mágoas retornou, lembrando-a de que nem sempre ele fora capaz de cuidar do amor que ela lhe entregara. Carlos deu um passo à frente, os olhos brilhando de arrependimento. Lúcia, por favor, me ouça. Sei que errei muito, mas esta é a nossa chance de recomeçar. Eu estou disposto a mudar, de verdade. Esse bebê, ele pode ser o elo que sempre quisemos para manter nossa família unida. Me dê uma chance de fazer as coisas de forma certa, de ser o pai que ele merece e o marido que você precisa. Aquelas palavras que um dia Lúcia desejara ouvir, agora pareciam distantes e vazias, ecoando como promessas antigas que nunca haviam sido cumpridas. Ela sabia que ele acreditava estar sincero, mas também entendia que mudar não era uma questão de palavras ditas em momentos de emoção. Suspirando profundamente, Lúcia decidiu ser honesta, sabendo que era a única forma de seguir em frente com integridade. Carlos, já ouvi essas palavras muitas vezes, e talvez você acredite nelas neste momento, mas, sinceramente, elas já perderam o valor para mim. Não posso me basear em promessas que nunca se cumprem. Esse bebê, ele será parte da minha vida, e não posso expô-lo aos ciclos de mágoas e decepções que vivi com você. Já estou cansada disso, respondeu Lúcia, a voz firme, mas marcada pela tristeza. Carlos a olhou, absorvendo o peso de suas palavras, e algo dentro dele pareceu se partir. Ele abriu a boca para protestar, mas logo percebeu que não tinha o direito de insistir. Ele sabia lá no fundo que Lúcia estava certa, que as promessas vazias não seriam mais suficientes. Eu entendo, Lúcia, eu entendo, mas me diga o que posso fazer para provar que estou disposto a mudar. Eu realmente quero ser uma pessoa diferente, por você, pelo nosso filho. Sei que já fiz isso antes, mas estou pedindo a última chance. Ele implorou, tentando manter a calma, mas com o desespero evidente em seu olhar. Lúcia o encarou, tentando entender se o que via era real ou apenas mais uma tentativa de convencê-la. Decidiu que não tomaria uma decisão precipitada, mas também não podia dar-lhe a certeza que ele buscava. Precisava proteger a si mesma e ao bebê, e isso significava não ceder às promessas que poderiam colocá-la novamente em uma posição de vulnerabilidade. Carlos, se você quer mesmo mudar, terá que fazer isso por si mesmo, sem esperar nada em troca de mim. Esteja presente como pai, mas não exija que eu retome nosso relacionamento só porque estamos esperando um filho. Você precisa fazer essa mudança por você, e não para me convencer a voltar, ela disse, e suas palavras soaram como uma condição final. Carlos assentiu, sem saber exatamente como processar aquelas palavras, mas determinado a mostrar que poderia, de fato, mudar. Depois de se despedir de Lúcia, voltou para casa, mas algo nele o impelia a buscar respostas. Ele se sentia perdido, como se sua vida estivesse fora de controle, e decidiu recorrer à única pessoa que poderia lhe oferecer algum tipo de direção, seu pai. Ao chegar à casa do pai, encontrou-o no quintal, plantando flores no jardim, uma atividade que ele adorava. Carlos, nervoso, aproximou-se e explicou tudo o que estava acontecendo, desde a separação até a gravidez de Lúcia e o ultimato que ela lhe dera. O pai ouviu em silêncio, e ao final do relato, olhou para o filho com um misto de carinho e tristeza.
Carlos, o que você está passando não é fácil, mas, para que haja uma mudança verdadeira, você precisa reconhecer a profundidade dos seus erros, não apenas com Lúcia, mas com você mesmo e, principalmente, com Deus. Você acha que pode fazer isso sozinho, mas o orgulho e o egoísmo cegam nossos olhos, nos afastando do verdadeiro caminho, disse ele, enquanto retirava as luvas de jardinagem. Carlos sentiu um peso no peito, como se finalmente estivesse compreendendo a gravidade do que havia feito. Pai, eu nunca soube como ser diferente. Sempre achei que, se eu trabalhasse e desse uma vida confortável para Lúcia, isso seria suficiente. Mas agora percebo que nunca estive realmente presente, nunca a valorizei, ele admitiu, e as palavras lhe pareceram como um confessionário. O pai assentiu, abrindo a Bíblia que mantinha sempre à mão. O primeiro passo para a mudança é o arrependimento sincero, Carlos. A Bíblia nos diz que Deus está sempre pronto para nos perdoar, mas o perdão só vem quando reconhecemos a profundidade dos nossos pecados e pedimos por sua graça. Abra seu coração para Ele e busque o verdadeiro arrependimento. Lúcia e seu filho precisam de um homem renovado, alguém que realmente busque a paz em Deus e seja capaz de amá-los com um amor sincero. Carlos sentiu os olhos se encherem de lágrimas, um sentimento de arrependimento profundo tomando conta dele. Pela primeira vez, ele entendia que mudar não era apenas uma promessa, mas uma transformação de dentro para fora. Sentindo o peso de cada erro, Carlos fechou os olhos e, em uma prece sussurrada, pediu perdão a Deus, entregando-lhe suas falhas e suplicando por uma nova chance. Ele sabia que a caminhada não seria fácil, mas estava decidido a trilhar o caminho da verdadeira mudança, buscando o apoio da fé para tornar-se o homem que deveria ter sido desde o início. Carlos permaneceu sentado no quintal da casa de seu pai, absorvendo a profundidade das palavras que haviam sido trocadas momentos antes. Aquela oração sincera, aquele pedido de perdão que saíra direto do seu coração, parecia ter despertado algo novo dentro dele. Ele sabia que a caminhada não seria fácil, mas estava decidido a trilhar o caminho da verdadeira mudança, buscando o apoio da fé para tornar-se o homem que deveria ter sido desde o início. Ao seu lado, o pai continuava em silêncio, observando-o com um olhar compreensivo e paciente. Ele sempre fora um homem de poucas palavras, mas suas ações e gestos haviam ensinado a Carlos mais do que ele jamais admitira. Agora, Carlos percebia o quanto aquelas lições, mesmo as que ele ignorara no passado, tinham um valor que ele só agora começava a entender. Depois de um longo momento, o pai quebrou o silêncio com uma voz suave e firme. Carlos, estou muito feliz em ver que você está buscando uma mudança verdadeira. Sei que às vezes a vida nos coloca em situações que parecem insuportáveis, mas é nelas que Deus trabalha de maneira profunda e nos transforma. Hoje, você está experimentando o início de um novo caminho e sei que há uma longa jornada pela frente. Carlos assentiu, sentindo-se encorajado pelas palavras do pai. Mas, ainda assim, havia um misto de medo e incerteza dentro dele, especialmente em relação ao que o futuro traria para ele, para Lúcia e para o bebê. Ele sabia que precisaria provar a mudança, mostrar que era capaz de reconstruir a confiança que havia destruído, e isso o enchia de dúvidas. O pai, percebendo o conflito interno do filho, respirou fundo e olhou para ele com uma expressão que Carlos não reconheceu de imediato, uma mistura de nostalgia e um toque de tristeza. Filho, acho que é hora de compartilhar algo com você. Algo que nunca contei antes, mas que acredito que pode te ajudar a entender que você não está sozinho nessa jornada. Começou o pai, com uma voz baixa e contida. Lembro-me de uma época em que eu também passei por um momento muito difícil, e você era muito pequeno para entender. Carlos olhou para o pai, intrigado. Embora tivesse uma boa relação com ele, o pai raramente falava sobre o passado, especialmente sobre os momentos difíceis que haviam enfrentado como família. Havia um mistério em torno de certos acontecimentos, mas ele nunca questionara, respeitando a privacidade do pai. Quando você era criança, sua mãe e eu passamos por um período muito conturbado. Para ser sincero, chegamos a um ponto em que quase nos separamos, confessou o pai, com um leve tremor na voz. Carlos ficou surpreso, pois nunca imaginara que o relacionamento dos pais tivesse enfrentado um momento tão grave. Para ele, eles sempre foram a imagem de um casal unido, um exemplo de força e companheirismo. E agora, ali, ao ouvir aquelas palavras, ele começava a perceber que havia muito que não conhecia sobre o passado.
Mas o que aconteceu? Perguntou Carlos, sem esconder a surpresa. O pai abaixou a cabeça, como se buscasse as palavras certas para continuar. Carlos, a verdade é que eu era um homem muito orgulhoso e egoísta naquela época. Sempre achava que tudo tinha que ser do meu jeito, que minha opinião era a única que importava. Eu trabalhava muito, sim, mas também deixava sua mãe e você de lado, acreditando que, só pelo fato de trazer sustento para casa, já estava cumprindo o meu papel, explicou o pai, sua voz carregada de um arrependimento silencioso. Carlos ouviu atentamente, sentindo que aquelas palavras refletiam muito do que ele próprio vivera com Lúcia, aquele orgulho, aquele desejo de controle. Ele sabia muito bem como isso podia corroer o amor e a confiança em um relacionamento. E qual foi o ponto de virada? O que fez vocês mudarem? Perguntou Carlos, genuinamente interessado. O pai fez uma pausa e, após um breve suspiro, continuou. Foi o Evangelho, filho. Eu sempre acreditava em Deus, mas não havia realmente entendido o significado de viver pela fé, de abrir meu coração para Ele. Sua mãe, por outro lado, era uma mulher de fé, sempre paciente, sempre me incentivando a buscar a Deus, mesmo quando eu rejeitava isso. No começo, eu ignorava suas palavras, achava que tudo isso era exagero da parte dela. Mas com o tempo, comecei a perceber que meu orgulho estava me afastando das pessoas que mais amava. Carlos viu nos olhos do pai uma sinceridade profunda. Era como se aquelas lembranças ainda carregassem um peso emocional, mesmo depois de tantos anos. Chegou um momento, Carlos, em que eu percebi que estava prestes a perder tudo. Sua mãe, paciente como sempre, estava disposta a tentar me ajudar, mas já estava exausta, e foi aí que eu percebi que precisava mudar. Mas eu não sabia por onde começar. Eu estava preso a mim mesmo, aos meus próprios erros, e não sabia como escapar disso. O pai fez uma pausa como se tentasse encontrar as palavras certas para transmitir o que sentira naquele momento. Foi quando um amigo me convidou para uma reunião de oração. Eu estava desesperado, então decidi ir. Sentei-me no fundo da sala, sem acreditar muito no que estava fazendo. Mas à medida que ouvia as pessoas orando, algo começou a tocar meu coração. Pela primeira vez percebi o quanto eu estava longe de Deus, o quanto meu egoísmo e meu orgulho haviam me afastado não só da minha família, mas também de mim mesmo. Carlos observava o pai com um misto de admiração e surpresa. Ele nunca imaginara que o homem forte e decidido que conhecia havia passado por uma crise tão intensa. Naquela noite, Carlos, eu entreguei minha vida a Deus, pedi perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas e pela dor que havia causado à sua mãe. Eu sabia que não seria fácil, que teria que trabalhar muito para reconquistar a confiança dela, mas estava disposto a isso. E foi aí que tudo começou a mudar, explicou o pai, sua voz carregada de gratidão. Carlos sentiu uma emoção profunda ao ouvir o relato do pai. De certa forma, ele sentia que também estava vivendo um momento parecido, um ponto de virada em sua vida. E como a mãe reagiu? Como ela lidou com isso? Perguntou Carlos, ansioso para saber o desfecho daquela história. O pai sorriu, com um olhar que refletia um amor profundo e verdadeiro. No começo, foi difícil para ela acreditar que eu estava realmente mudando. Ela já havia ouvido muitas promessas antes, mas eu estava determinado a provar que desta vez era diferente. Comecei a ir à igreja com ela, a orar todos os dias, a buscar realmente entender o que significava ser um homem de fé. E aos poucos, ela foi percebendo que algo em mim havia mudado, disse ele com um toque de emoção na voz. Carlos assentiu, compreendendo cada palavra. Ele sabia que não seria fácil para Lúcia acreditar que ele estava mudando, mas estava disposto a trilhar o mesmo caminho, a dar cada passo com sinceridade e perseverança. Pai, obrigado por compartilhar isso comigo. Eu nunca imaginei que vocês tivessem passado por algo assim. Acho que isso me dá esperança, sabe? De que eu também posso mudar, de que posso reconquistar a confiança de Lúcia, de ser um bom pai para o nosso filho, disse Carlos com a voz embargada. O pai colocou a mão sobre o ombro de Carlos e sorriu. Carlos, nunca é tarde para mudar. A fé nos ensina que sempre há uma nova chance, que Deus está disposto a nos perdoar, a nos guiar. E se você está realmente disposto a se transformar, não tenho dúvidas de que Deus estará ao seu lado, te ajudando em cada passo. Carlos sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar. Não era um choro de desespero, mas de alívio, de esperança. Ele sabia que a caminhada seria longa,
que haveria desafios, mas agora, com o exemplo do pai e a fé que começava a renascer em seu coração, sentia-se pronto para enfrentar o que viesse. Ali, naquele quintal, Carlos compreendeu que a transformação que ele buscava não era apenas uma questão de promessas ou de intenções, era uma jornada de entrega, de arrependimento e de reconstrução que exigiria paciência, fé e dedicação. Ao se despedir do pai, Carlos sentia-se renovado. Ele sabia que o caminho seria árduo, mas estava pronto para trilhar cada passo, disposto a fazer o que fosse necessário para reconquistar Lúcia e construir uma vida baseada na verdade e na fé. Ao se despedir do pai, Carlos sentia-se renovado. Ele sabia que o caminho seria árduo, mas estava pronto para trilhar cada passo, disposto a fazer o que fosse necessário para reconquistar Lúcia e construir uma vida baseada na verdade e na fé. As palavras e o exemplo de seu pai permaneceram na mente de Carlos como um guia, como uma luz que iluminava seus próximos passos. Ele sentia, talvez pela primeira vez em muitos anos, que o peso do orgulho e da arrogância estava se dissolvendo, dando lugar a uma sensação de humildade e arrependimento genuínos. Nos dias que se seguiram, Carlos decidiu que suas ações falariam mais alto do que suas palavras. Ele sabia que não seria suficiente dizer a Lúcia que mudaria. Precisava mostrar com atitudes consistentes que estava empenhado em ser um homem diferente, alguém digno de sua confiança e, principalmente, alguém que pudesse ser um pai responsável e amoroso para o filho que estava por vir. Para começar, Carlos estabeleceu uma rotina mais simples, reduzindo o tempo que costumava gastar em atividades que alimentavam seu ego e o afastavam dos valores que agora buscava. Ele passou a dedicar as manhãs a leituras e reflexões sobre o Evangelho, algo que o pai havia incentivado a fazer, lembrando-o de que a fé precisa de alimento para crescer. Cada palavra, cada mensagem sobre o amor e o sacrifício de Cristo o tocava profundamente, como se tivesse redescoberto uma fonte de vida que ignorara por tanto tempo. Carlos também começou a frequentar uma igreja local, onde encontrou pessoas que, como ele, buscavam um recomeço. Ele se uniu a um grupo de estudos bíblicos, um ambiente em que aprendeu sobre humildade e serviço ao próximo, e a cada encontro sentia-se mais inspirado a continuar em sua jornada de transformação. Aquela comunidade o acolheu sem julgamentos, e ele sentiu que ali encontrava forças para seguir em frente. Além disso, Carlos decidiu que se envolveria em ações concretas que pudessem beneficiar outras pessoas, colocando em prática o que estava aprendendo sobre servir ao próximo. Ele passou a fazer visitas semanais a um asilo da cidade, onde dedicava seu tempo para conversar com os idosos, escutar suas histórias e oferecer um pouco de companhia. Para ele, era uma experiência nova, pois estava acostumado a estar sempre no centro das atenções. Mas agora, ao dedicar-se a ouvir e apoiar aqueles que muitas vezes eram esquecidos, Carlos começava a entender o verdadeiro sentido de servir. Enquanto isso, Lúcia, que soubera por amigos em comum sobre algumas dessas mudanças, observava à distância. Ela ainda estava cautelosa, com receio de que aquilo não passasse de mais uma tentativa temporária de impressioná-la. Os anos de decepções haviam deixado marcas profundas e, por mais que quisesse acreditar que Carlos estava mudando, não queria se precipitar. Porém, algo dentro dela começou a suavizar ao ver a consistência das atitudes dele. Carlos não a procurava para exibir suas ações, não fazia questão de lhe dar notícias sobre seus feitos. Ele parecia, de fato, estar buscando uma transformação interna, independente da aprovação dela, e isso lhe causava um impacto silencioso, mas real. Certa tarde, ao terminar uma de suas visitas ao asilo, Carlos recebeu um convite inesperado do pastor da igreja que frequentava. O pastor perguntou se ele estaria disposto a dar uma breve palavra sobre sua caminhada recente para um grupo de jovens da comunidade. Inicialmente, Carlos hesitou. Ele não se sentia pronto para falar sobre si mesmo publicamente, especialmente porque ainda estava apenas começando seu processo de mudança. No entanto, o pastor explicou que a honestidade de sua experiência poderia ajudar aqueles jovens a entender a importância do arrependimento e da fé. Carlos, você não precisa ser perfeito para compartilhar o que está vivendo. Basta ser sincero, disse o pastor, encorajando-o com um sorriso acolhedor. Carlos refletiu sobre o convite e, após pensar um pouco, aceitou. Sentiu que aquele momento poderia ser um passo importante para fortalecer seu compromisso de mudança, não apenas para os outros, mas também para si mesmo. Na noite marcada,
ele se encontrou diante do grupo de jovens, um tanto nervoso, mas decidido a compartilhar seu aprendizado. Boa noite a todos, começou ele, a voz um pouco trêmula. Estou aqui hoje para falar sobre como o orgulho e a arrogância podem nos afastar das pessoas que amamos e de quem realmente somos. Durante muitos anos, eu vivi acreditando que era melhor do que os outros, que meu jeito era o certo, e acabei destruindo os relacionamentos mais importantes da minha vida. Carlos continuou, contando como havia perdido o amor e a confiança de Lúcia, como sua arrogância o cegara por tanto tempo. Ele falou com sinceridade sobre o arrependimento que sentia e sobre como o exemplo do pai e o aprendizado na fé o estavam ajudando a trilhar um novo caminho. Ao final, alguns jovens o abordaram para agradecer por sua sinceridade e ele sentiu uma gratidão imensa pela oportunidade de compartilhar. A jornada de Carlos parecia, finalmente, ganhar força, mas ele sabia que as provações viriam. Dias depois, um antigo colega de trabalho o procurou para um encontro informal, convidando-o para uma reunião que seria frequentada por várias pessoas influentes da cidade. Esse colega, sempre competitivo, comentou que aquele evento seria uma oportunidade para Carlos se destacar, especialmente se ele tivesse um comportamento firme e forte, como era seu estilo no passado. Aqueles caras precisam ver quem você é de verdade, Carlos. Mostre que você é o melhor, provocou o colega, numa tentativa de despertar nele o antigo Carlos, confiante e impetuoso. Carlos sentiu a tentação invadir seus pensamentos. A ideia de reafirmar seu valor, de mostrar que ainda era respeitado, era tentadora, mas ao lembrar-se de tudo o que aprendera sobre humildade e sobre sua verdadeira missão, percebeu que aquele não era o caminho que desejava seguir. Eu agradeço o convite, mas não estou mais buscando esse tipo de validação. Hoje prefiro focar em um caminho diferente, respondeu, mantendo a calma. O colega, surpreso, reagiu com descrença. Ora, Carlos, não me diga que esse negócio de humildade e transformação é sério. Achei que você fosse apenas um pouco mais reservado. Quem diria que você, o Carlos de antes, se importaria com essa história de fé e serviço? Zombou em um tom provocador. Carlos manteve-se firme, embora as palavras do colega tivessem tocado um ponto sensível. Ele percebeu que ainda havia um lado dele que reagia a provocações e que queria se afirmar. Respirou fundo e respondeu com tranquilidade. A vida é uma jornada, e sim, estou buscando algo diferente agora. Espero que um dia você também encontre algo que realmente te faça sentir em paz. Após a despedida, Carlos sentiu uma mistura de alívio e orgulho por ter resistido à tentação de voltar aos velhos padrões. Ele sabia que essa era uma prova de fogo em sua jornada, um teste de sua convicção e de seu compromisso com a mudança. A partir daquele momento, sentiu-se mais fortalecido, como se cada pequena vitória o aproximasse mais de seu objetivo de ser um homem íntegro e digno. E aos poucos, Lúcia começou a perceber essa transformação. Ao saber que Carlos resistira a uma oportunidade de alimentar o próprio ego, ela sentiu algo dentro dela se suavizar. Mesmo cautelosa, começou a permitir que seu coração considerasse, ainda que vagamente, a possibilidade de um futuro onde ambos pudessem, talvez, reconstruir algo juntos. Carlos, por sua vez, continuava focado em sua transformação, compreendendo que, independentemente do que Lúcia decidisse, ele estava no caminho certo. Os meses que se seguiram à decisão de mudança de Carlos foram de muita reflexão e crescimento. Ele continuava firme em sua jornada de transformação, buscando fortalecer sua fé e colocar em prática os ensinamentos que aprendera com o pai e na comunidade da igreja. Cada dia era um novo desafio, mas também uma nova oportunidade para reafirmar seu compromisso com uma vida baseada na humildade e no serviço ao próximo. Lúcia, por outro lado, acompanhava essas mudanças à distância. Amigos em comum, além da própria Clara, lhe contavam sobre as atitudes de Carlos, as ações voluntárias, o envolvimento com a igreja e a constante presença dele nos grupos de estudo. Embora ainda sentisse certa resistência, Lúcia não podia negar que algo parecia diferente nele. Não era mais o mesmo homem arrogante que um dia conhecera, mas ainda assim, ela mantinha a cautela. Quando entrou no segundo trimestre da gravidez, Lúcia percebeu que seria importante para o bebê que ela e Carlos mantivessem uma comunicação saudável. Ela decidiu que era hora de permitir uma aproximação gradual. Assim, sem promessas ou expectativas, convidou Carlos para acompanhá-la a uma consulta médica, explicando que era uma oportunidade para ele participar do desenvolvimento do filho,
sem significar uma reaproximação imediata entre eles. Ao receber o convite, Carlos sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Sabia que cada oportunidade de estar ao lado de Lúcia e do bebê era um privilégio, e queria demonstrar que estava preparado para lidar com isso de forma responsável. Quando chegou ao consultório no dia da consulta, seu coração batia acelerado, como se estivesse prestes a entrar em um terreno sagrado. Ver Lúcia novamente, agora grávida, era como um lembrete vívido das consequências de seu passado e da dádiva que estava por vir. Lúcia o recebeu com um sorriso contido, mas cordial, e ao ver a expressão serena de Carlos, sentiu uma leveza que não esperava. A consulta foi breve, mas significativa. Quando o médico realizou o ultrassom, o som do pequeno coração batendo encheu a sala, e naquele momento, ambos sentiram uma conexão especial. Carlos segurou o choro, mas não conseguiu evitar que seus olhos se enchessem de lágrimas. Aquela batida constante era um símbolo de uma vida nova que começava, e ele sabia que tinha um papel importante nela. Após a consulta, Carlos agradeceu a Lúcia por permitir que ele estivesse presente. Eu não sei como expressar minha gratidão, Lúcia. Sei que não mereço essa chance, mas vou fazer de tudo para honrá-la, disse ele, com uma sinceridade que tocou Lúcia profundamente. Espero que você esteja pronto para esse desafio, Carlos. Esse bebê merece ter um pai que esteja presente de verdade, respondeu ela, ainda cautelosa, mas com um leve sorriso. Com o passar das semanas, Carlos continuou a participar das consultas e a manter um contato respeitoso com Lúcia. Ele se ofereceu para ajudar com os preparativos para a chegada do bebê, mas sem pressão, apenas deixando claro que estava à disposição para qualquer coisa que ela precisasse. Lúcia, observando a constância nas atitudes dele, começou a baixar gradualmente a guarda, permitindo que ele estivesse mais próximo. Enquanto ajudavam a montar o quarto do bebê, momentos de leveza surgiam entre eles. Em meio à escolha de cores e ao encaixe dos móveis, risadas espontâneas brotavam, como uma lembrança dos bons tempos. Ainda assim, Lúcia mantinha certa distância emocional, mas pela primeira vez, começou a considerar que talvez Carlos estivesse mudando de verdade. Com a aproximação da data do parto, Carlos se tornava cada vez mais participativo, mostrando interesse genuíno pelo bem-estar de Lúcia e do bebê. Ele se informava sobre cuidados neonatais, lia sobre paternidade e demonstrava que estava pronto para abraçar essa nova fase com responsabilidade. Lúcia ainda se mantinha cautelosa, mas o tempo e as ações de Carlos começaram a suavizar as mágoas do passado. Então, finalmente, chegou o dia do parto. Foi durante a madrugada, e Lúcia sentiu as primeiras contrações fortes enquanto dormia. Despertou assustada, e ao perceber que o bebê estava chegando, ligou imediatamente para Clara, que a ajudou a organizar tudo para o hospital. Carlos, que fora informado por Clara, chegou ao hospital minutos depois, ansioso e nervoso. Ele sabia que aquele momento era crucial, não apenas para o nascimento do filho, mas também para sua jornada de redenção e compromisso. No hospital, Carlos aguardou ao lado de Lúcia, na sala de parto, segurando sua mão com firmeza. Ele se mantinha atento a cada movimento, apoiando-a durante as contrações, tentando transmitir força e serenidade. Lúcia, em meio à dor e ao cansaço, sentiu o apoio dele como uma âncora, algo que a ajudava a manter-se firme. Pela primeira vez, depois de tanto tempo, ela se permitiu confiar nele, mesmo que apenas naquele momento. Vai dar tudo certo, Lúcia. Estou aqui com você e não vou a lugar nenhum, disse ele, apertando-lhe a mão. As horas se arrastavam e o trabalho de parto era exaustivo, mas Carlos permaneceu ao lado dela sem demonstrar nenhum sinal de fraqueza ou impaciência. Ele sabia que aquele era um momento sagrado e que para ele era uma oportunidade de ser presente de verdade, de estar ao lado de Lúcia como nunca estivera antes. Finalmente, depois de um longo processo, o choro do bebê preencheu a sala. Lúcia, exausta, sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, uma mistura de alívio, alegria e amor. Carlos, por sua vez, olhava para o filho com um misto de admiração e emoção que nunca havia experimentado. Ele se aproximou do bebê, segurando-o com cuidado e sentindo o peso de uma nova vida em seus braços. Ao ver aquela pequena e frágil criatura, algo dentro de Carlos se transformou de maneira definitiva. Naquele instante, todas as suas inseguranças e arrogâncias caíram por terra. Ele sabia que aquela criança precisava de um pai presente, comprometido, alguém que ele, agora, estava disposto a ser.
Olhando para o bebê e para Lúcia, Carlos sentiu uma conexão inexplicável, uma certeza de que, independentemente de qualquer coisa, ele faria o impossível para honrar aquele papel. Lúcia observava Carlos segurando o filho e, pela primeira vez, percebeu nele uma serenidade que parecia genuína, um amor que ela jamais vira antes. Ela sabia que o caminho para reconstruir a confiança ainda seria longo, mas algo dentro dela começou a se abrir. Aquele Carlos que segurava o bebê com tanto cuidado e carinho não era o mesmo homem que a havia magoado. Ele era alguém diferente, alguém que talvez ela pudesse permitir-se conhecer novamente. Quando o médico e os enfermeiros saíram da sala, deixando-os a sós por alguns minutos, Carlos olhou para Lúcia, os olhos marejados, e disse com a voz embargada: Lúcia, eu nunca senti algo tão profundo em minha vida. Eu entendo agora o que significa amar verdadeiramente. Esse bebê e você são tudo para mim, e eu vou me dedicar a ser o melhor homem, o melhor pai que eu puder ser. Lúcia respirou fundo, emocionada e ainda processando tudo o que havia acontecido. O nascimento do filho não apagava as mágoas do passado, mas era como um renascimento para eles. Ela sentia que, de alguma forma, a vida estava lhes dando uma nova chance de reconstruir algo verdadeiro. Carlos, sei que tudo o que passamos foi muito difícil, mas, se você está realmente disposto a se dedicar, vamos fazer isso juntos, pelo nosso filho, respondeu ela, oferecendo-lhe um sorriso sincero. Naquele instante, um entendimento silencioso se formou entre eles. Não era uma reconciliação completa, mas um ponto de partida, uma nova oportunidade para se redescobrirem e construírem algo que nunca haviam tido antes, uma base de confiança, respeito e amor genuíno. A partir daquele dia, Carlos e Lúcia se comprometeram a criar o filho juntos, aprendendo a superar o passado e a olhar para o futuro com esperança. E assim termina essa emocionante história de transformação e redenção. Se você gostou e quer mais histórias como essa, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos inspiradores para você. E olha só, tem mais uma história incrível esperando por você. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para continuar essa jornada de superação e fé. Até a próxima!